Viva! O tema de hoje é a Quimera da Igreja Primitiva. Foi este o nome que eu dei, a Quimera da Igreja Primitiva. Não está formulado em forma de pergunta, mas é uma questão que se coloca muitas vezes nos meios cristãos, que é ouvirmos dizer a algumas pessoas: nós devíamos que tempos abençoados, os tempos da Igreja Primitiva, esse é que eram belos tempos. Faz-me lembrar um pouco aquelas pessoas que já têm alguma idade e que falam dos seus tempos de juventude como se fossem os melhores tempos de sempre. Bom, e por isso eu chamo Quimera. Quimera é uma palavra que tem vários significados, mas aqui eu quero utilizar, ou estou-me a referir, ao significado mais da utopia. É mais nesse sentido. Ou podíamos chamar a utopia da Igreja Primitiva. A Igreja Primitiva, por outro lado, chama-se a Igreja do primeiro século, da segunda metade do primeiro século, a Igreja que está plasmada, digamos, nas cartas apostólicas e, portanto, através das quais nós conhecemos alguma coisa do que eram as primeiras comunidades cristãs no primeiro século, portanto, como já disse, na segunda metade. E as pessoas que dizem isso, que apelam com uma certa, quase que uma espécie de saudade da Igreja Primitiva, elas olham porquê? Porque olham essencialmente para os aspectos positivos. Foi um período de grande expansão da fé, foi o período em que o apóstolo Paulo fez aquelas viagens missionárias, juntamente com outros companheiros. Era um período de conversões em massa, era um período de milagres, particularmente de cura. Era um período em que houve aquela experiência comunitária em Jerusalém, em que, numa fase difícil, para muitas pessoas sobreviverem, os membros da igreja, digamos, os cristãos, vendiam as suas propriedades, depositavam aos pés dos apóstolos e, digamos, havia aí uma redistribuição, digamos assim, fraternal ou fraterna desses recursos para atender aos mais pobres. Então há aqui um conjunto de coisas muito positivas no tempo da Igreja Primitiva. Mas também há muito de negativo. E aqueles que apelam à Igreja Primitiva como um modelo, esquecem-se que há aspectos realmente negativos. Como, por exemplo, o caso de Ananias e Safira, que todos nós conhecemos, está descrito no livro de Atos dos Apóstolos. Foi um aspecto negativo, digamos. Também os problemas múltiplos, graves, que existiam na Igreja de Corinto, uma igreja gentílica, problemas de imoralidade, problemas de divisão entre grupos, etc., também eram problemas que não eram propriamente interessantes, não é? E desmistificam um pouco essa ideia idílica da Igreja Primitiva. Assim como os ataques dos judaizantes, não é? Aqueles que queriam submeter a fé cristã aos costumes judaicos, e de outras influências também gregas, outras doutrinas, outras heresias que surgiram logo na segunda metade do primeiro século, como também os falsos apóstolos que surgiam, como também uma coisa que está realmente muito documentada, uma realidade, que foi a divisão séria que existia nas comunidades cristãs entre os cristãos vindos do judaísmo e os cristãos vindos do paganismo, isto é, dos cultos gentios. E, portanto, todos estes são alguns elementos que desmistificam um pouco essa ideia de que a Igreja Primitiva era realmente um mar de rosas. Não, era uma igreja dinâmica, naturalmente, mas com muitos problemas. Aquilo que nós podemos aprender com esta experiência, digamos, da Igreja Primitiva, no geral, é que a humanidade sempre foi a mesma ao longo dos tempos. A humanidade, a natureza humana sempre foi a mesma ao longo dos tempos. E todos esses aspectos negativos, digamos assim, estão lá para a nossa aprendizagem. Estão lá por uma razão pedagógica. Alguém dizia que a Bíblia é uma espécie de um mapa que nos permite caminhar por caminhos seguros, mas que também nos mostra os caminhos perigosos, os abismos, as areias movediças, digamos assim, os pântanos, os caminhos que não são convenientes e que são perigosos. Então a Bíblia aponta tanto o positivo como o negativo, porque, naturalmente, é um relato da experiência humana, uma experiência espiritual, mas também humana. E realmente a Igreja sempre terá problemas, como teve na Igreja Primitiva, como teve ao longo destes 2000 anos, e como tem hoje, e como terá enquanto aqui estiver, porque
a Igreja terá sempre problemas enquanto tiver pessoas, porque ela é constituída por pessoas, seres humanos de carne e osso, que muitas vezes acertam, mas muitas vezes falham, que muitas vezes dão bons exemplos, outras vezes dão maus exemplos. Então nós podemos entender que essa quimera, o reportar à Igreja primitiva como um modelo que nós devemos seguir é uma utopia, porque há aspectos que nós devemos seguir, naturalmente que sim, mas há outros que nós não devemos seguir de todo, que são os aspectos negativos. Agora, eles estão lá, como eu disse, para a nossa aprendizagem, para o nosso ensino, para nós sabermos por onde devemos ir e por onde não devemos ir. Fique bem.